E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão de biologia do Enem 2015? Sim? Que legal, hein? Olha só, a questão que eu vou resolver agora, ela está numerada de acordo com o caderno, ok? Então, olha qual caderno que você está tomando por base e você vai identificar a questão que eu vou resolver agora. Ah, mas antes de resolver, quero deixar para você uma importante dica. Você vai encontrar a videoaula que trata do assunto dessa questão lá no módulo de Sistema Excretor dentro da maravilhosa biologia. Então não perde tempo e assiste essa videoaula, porque afinal de contas esse assunto pode ser encontrado em outras provas que você pretende fazer. Tudo bem? E é claro, você não pode errar, hein? Então vamos lá. A questão ela trata de uma situação importante, que é o seguinte. Ela traz para a gente uma situação de estudantes que estavam, de acordo com ele, fazendo uma expedição, pessoas, né? Fazendo uma expedição, e essas pessoas foram submetidas a duas coisas. Primeiro, forte exposição ao sol, insolação, e segunda, baixa reposição hídrica, ou seja, elas estavam sem beber água. E essa situação levou as pessoas a uma forte desidratação e uma consequente sede intensa. A questão continua trazendo para a gente o seguinte: o nosso corpo, ou o corpo dessas pessoas, ele começou agora a mudar a sua estrutura fisiológica, a mudar o seu controle interno para poder adaptar as pessoas a essa situação, ok? E aí ele fala o seguinte então, ó, que o corpo teve uma resposta fisiológica ligada ao sistema excretor. E a pergunta é simples, qual? Bem, quando a gente pensa em sistema excretor, falando de maneira mais específica em sistema urinário, a gente está falando no processo de formação e de liberação da urina. A urina, como você bem sabe, ela é feita de água, eletrólitos, né, que são alguns minerais que estavam em excesso no nosso corpo e que vão ser eliminados, e também alguns compostos nitrogenados, no nosso caso, a ureia, em específico ou em maior concentração. Agora, qual seria o detalhe? Se o meu corpo está passando por uma situação de intensa desidratação, como que a nossa urina poderia ser ajustada para evitar uma maior desidratação? Simples. Ela seria liberada com o menor teor de água para poder fazer o corpo reter mais água dentro do organismo. Tudo bem? E aí a questão não cita agora, mas é bem interessante você também associar um importante hormônio. Então seria uma ação integrada do sistema excretor e do sistema endócrino. Nós temos um hormônio chamado ADH, ou hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina, que é um hormônio que faz justamente esse controle da perda de água pela urina. Quando a concentração desse hormônio se eleva, o resultado disso, a consequência, é justamente a produção de uma urina mais concentrada, com menos água, que é o que a gente precisa nesse caso. Então eu vou ler a pergunta e vou para a resposta. Observe. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, letra D de dado, produzia uma urina com maior concentração de sais, ou produzia uma urina com menor quantidade de água. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, a questão que a gente resolveu tem como resposta a letra D de dado. Continue mandando ver nos estudos, um forte abraço e tchau. Estude.